Fala, meus apaixonados, fala, minhas apaixonadas. Boa noite, feliz Dia dos Namorados a todos vocês. Tenho certeza que no próximo Dia dos Namorados, todo mundo aqui vai estar concursado. Galera, coloquem aí, vá, amém, amém. Gente, é importante, palavras têm poder. Ó, hoje mesmo completando 25 anos, juntando namoro e casamento. Eu sei que a vida do concurseiro é difícil e você tem que ter um suporte, é importante, né? Às vezes para você desabafar, né? Uma pessoa, né, que sirva para você como uma bússola para te orientar, dizer, ó, você tá no caminho certo, vai dar certo, eu tô aqui com você. Isso é muito importante. E galera, vai dar certo. E gente, como é Dia dos Namorados, ó, já também tenho que aproveitar. Você também, depois dessa aula, vai namorar, né? Se tiver brigado, faça as pazes, não fique esse negócio, tô de mal, corte aqui. Vamos embora, porque aqui vocês percebem que eu sou apaixonado pelos meus alunos. Gente, é tudo feito com muito carinho, com muito amor. Então, vamos lá. Questões apaixonantes, matemática e raciocínio lógico. Hoje aqui, ó, em pleno dia 12/6, vamos embora. Olha que lindo. Questões para se apaixonar, método Sormani. Vamos lá. Gente, primeira questão aí, ó, que eu elaborei. Olha o que ela diz. Em homenagem ao Dia dos Namorados, celebramos os símbolos que representam o amor em suas mais belas formas. Abaixo, temos uma sequência romântica de símbolos que se repete infinitamente, evocando carinho, paixão e ternura. Considerando essa sequência sendo repetida infinitamente, qual é o símbolo que ocupa a posição 1583? Gente, eu elaborei essa questão aí e você tá vendo que esse tipo de questão cai mais do que Neymar, né? Que são aquelas questões que eu chamo de carimbo, né? Aquelas sequências que tem repetição. FGV, Instituto Consulplan, Sebrasp, todas as bancas cobram isso aqui. Você não vai ficar escrevendo os símbolos até chegar na posição 1583. Então vamos lá. Vamos perceber aqui o seguinte, galera. Vê. Ó. Sai daqui do coração, ó. E aí vai. Vai. Tá vendo que esses dois corações são diferentes, né? E aí vai. 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 Chegou aqui, ó. No lacinho. Volta pro início. Todo mundo começa a se repetir novamente, ó. Aí vai. 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 Vai, ó. Vai. Chegou aqui, ó. No lacinho. Volta pro início, ó. De novo, ó. Isso vai se repetir infinitamente, né, gente? É como se eu tivesse aqui, ó. Esse carimbo aqui, ó. Esse carimbo aqui, ó. Eu vou o quê? Sempre carimbando isso aqui, ó. Eu tenho aí, ó, esse carimbo e vou carimbando. Gente, qual é o tamanho do carimbo? Eles estão se repetindo de quanto em quanto, ó. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá vendo? Estão se repetindo de 14 em 14, é. Vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja,
eu tenho aqui um ciclo, né? Uma repetição. O tamanho do carimbo é um carimbo de tamanho 14. Os símbolos estão se repetindo de 14 em 14. Gente, e como é que a gente resolve esse tipo de questão? É só pegar a posição que ele quer, 1583, e dividir pelo tamanho do carimbo. E sempre o resto vai ser minha resposta. Então vou pegar 15, ó. Dividido por 14 dá 1. 1 vezes 14, 14. Aqui sobra 1, baixo 8. 18 por 14. Aqui dá 1. 1 vezes 14, 14. Aqui sobram 4. Baixo 3. A conta acaba quando o resto for menor que esse cara, né? 43 por 14, ó. Se você botar 2 dá 28, ó. Mas se você bota 3, 3 vezes 4, 12. Vai a 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4, ó. Sobra resto 1. Então, eu vou pegar o cara que tá na primeira posição. Gente, e quem é o cara que tá na primeira posição? Ó, é quem? O coração. Tinha que ser o coração. Tinha que ser o coração. Coração, para que se apaixonou. Que letra? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Prof, se o resto fosse 4, seria o quarto, o anelzinho de compromisso. Se o resto fosse 0, é esse que você tem que tomar cuidado, ó. Sempre quando o resto for 0, você pega o último elemento do ciclo. Ó, se o resto fosse 0, seria aí o lacinho. Então, gente, esse tipo de questão cai muito. Isso cai mais do que Neymar. Então, passamos pela primeira. Questão 2, gente. Ó, uma questão da VUNESP envolvendo a parte de razão. Vamos lá. E fração, ó. Em um grupo com 40 pessoas, todas trabalhando, a razão, ó, razão é divisão. A razão entre o número de pessoas que exercem sua atividade como funcionárias públicas e o número de pessoas que não exercem a sua atividade como funcionárias públicas pode ser representado por 2/3. Então vamos lá, ó. Quem, o que? Gente, é funcionário público, tá? Que eu vou chamar de F, ó. A razão entre quem é funcionário público, que eu vou chamar de F, e quem não é funcionário público, que eu vou chamar de N, a razão é de 2/3. Razão tem que ser na ordem, né? A razão entre quem? Funcionário público, que eu chamei de F, e quem não é funcionário público, que eu chamei de N, é 2/3. E, gente, tem um total de 40 pessoas, né? Então, se eu somar quem é funcionário com quem não é, tem que dar quanto? 40. Tá aí. E aí ele diz: nesse grupo não há pessoa que faça parte dos 2 subgrupos identificados. E no subgrupo das pessoas que não exercem suas atividades como funcionárias públicas, que é N, né? A quarta parte, ou seja, 1/4, né? Que é a mesma coisa que dividir por 4, tem filhos. Ó, a quarta parte, ou seja, 1/4 de quem não é funcionário público tem filhos. O que leva a concluir que o número de pessoas desse subgrupo, que são os subgrupos de quem não é funcionário público, então,
quantos não têm filhos? Gente, primeiro eu tenho que saber quantos não têm filhos. E, gente, aqui ele te dá o todo, ó. E aqui ele te dá as partes, ó. Para cada 2 funcionários públicos, você tem 3 que não é. Aí tem gente que vai fazer cruz credo, tira o valor de uma letra, substitui. Gente, eu já dei dica sobre isso, ó. Qual é a dica? É só pegar o todo que eu tenho, que é 40, e dividir pela soma das partes. Vai ficar 40. 2 mais 3 dá 5. 40 por 5 dá 8, ó. Sempre que eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu tenho o valor de uma parte. Uma parte vale 8. Só que funcionário público tem quantas partes? 2. 2 de 8 dá quanto? 16. E quem não é funcionário público? Você tem quantas partes? 3 partes. 3 partes de 8, ó. 3 vezes 8, 24. Gente, não é à toa que quando você somar aí 16 mais 24, dá 40. Tá vendo? Eu não tenho 40. Então, essas questões, gente, que lhe dá razão e dá o total, faça assim. Pego todo, divida pela soma das partes. Eu tenho o valor de uma parte. Uma parte vale 8. Só que quem não é funcionário são 3 partes. 3 partes de 8, 24. Só que ele diz que o quê? Que um quarto tem filhos. Um quarto desses tem filhos. Gente, um quarto é dividir por 4. 24 dividido por 4 dá quanto? 6. 6 tem filhos. Só que ele quer saber quantos o quê? Não tem. Gente, é no meio dos que não são funcionários públicos. Não são 24. Se 6 tem, quantos não tem? 24 menos 6. 18. 18 aí. Letra A de quê? De quê? De amor. De quê? De quê? De aprovação. Gente, deixa o like, curte e compartilha. E vamos embora com as questões apaixonantes. Vamos embora. Gente, questão 3, ó. 1/6/2025. 3 pessoas decidiram dividir R$ 600 de forma proporcional. Ó, quando falar proporcional, é diretamente proporcional ao número de horas que trabalham. Ana trabalhou 5 horas, Bruno 10 horas e Carla 15 horas. E aí ele diz: assinale a alternativa incorreta sobre quanto cada um deve receber. Gente, aí nessa onda o cara lê correta e se arrebenta. Gente, essa questão é semelhante a essa. Eu sempre dou a dica, ó. Se você tiver o todo e tiver as partes, qual é a dica? Pego o todo e divido pela soma das partes. Quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, eu estou encontrando o valor de uma cota. É como se eu tivesse um bolão, eu estou encontrando o valor de uma parte. Então vai ficar aqui, ó, 600. 5 mais 10, 15. Mais 15, 30. Vou cortar os zeros, ó. 60 dividido por 3, 20. 20 é o valor de uma parte. Só que Ana tem 5 partes. 5 partes de 20. 5 vezes 20, 100. Então, ó, Ana ganhou R$ 100. B, que é Bruno, trabalhou 10 horas. 10 partes, só que o valor de uma parte é 20. 10 vezes 20, 200.
e Carlos. Carla, né? Carla, 15 partes. 15 de 20, ó. 15 vezes 20. 300. Não é à toa que se você somar aqui, gente, ó, dá quanto? 600. Então, olha o que ele diz. Letra A. Ana deve receber 100. Sim, é correto. Bruno deve receber 200. Sim. Carla deve receber 300. Sim. Ana deve receber 120. Não. Ana deve receber 100. Incorreto. Letra D de Deus. Lembrei daquela música agora. Eu cheguei a deixar vestígios pra você notar. Tá vendo? Ô, Carla. Gente, tá aí. Mas muita gente na prova lê assinale a alternativa correta. Se arrebenta, gente. Já vai logo na letra A, ó. De cara. Tem que ter cuidado. Vamos embora. Gente, questãozinha alto nível. Alto nível. Questãozinha, ó. 8/6 de 2025. Ó, toda questão que tem ou, você tem que tomar cuidado. Muita gente bota na cabeça que o ou é soma. Show. O ou é soma. Só que às vezes tem elementos que estão nos dois ao mesmo tempo e aí você tem que somar e retirar o que está nos dois. Senão você está contando duas vezes. Então veja, ó. 6 pessoas com idades todas diferentes devem formar uma fila. O número de filas diferentes em que a pessoa mais nova é a primeira ou a mais velha é a última é, vamos lá, ó, o ou é soma. Essas questões de fila, organizar pessoas numa fila, não é permutação. Lembra disso? Organizar pessoas numa fila, anagramas, é permutação. Vamos lá. Ele quer o número de filas diferentes em que a pessoa mais nova é a primeira. Vamos lá. Eu tenho 6 pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mais nova tá aqui, ó. Ela é a primeira. A mais nova é a primeira. E aí o que é que acontece, galera? Se a mais nova é a primeira, eu tenho 5 pessoas para permutar em 5 posições da fila. A nova ela já está fixa aqui, ó. Ela é a primeira. Então, das 6 pessoas vão me sobrar 5 para eu trocar de posição entre si. Eu vou fazer uma permutação de 5. Que é quem? 5 fatorial, que é quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó, botar aqui na humildade. Isso vai dar quanto? 120. O que é 120? É o total de possibilidades que eu tenho de organizar uma fila onde das 6 pessoas, a mais nova é a primeira. Vamos lá. Aí ele fala, ó, ou a mais velha é a última. São 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui eu tenho a mais velha. A mais velha é a última, ó. Ela está na 6ª posição. Ela fica fixa. Vão me sobrar aqui quantas pessoas para eu trocar de posição? 5. Eu só fixei a mais velha. Permutação de 5, que é quem? 5 fatorial, que você já sabe que é quanto, gente? 120. E aí a galera, o ou é soma. Aí somou 120 mais 120, dá 240. Galera,
Só que cuidado. Lembra de conjuntos? Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você tem que retirar isso. Senão você vai estar contando duas vezes. Então, pode acontecer isso, ó. Do quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Pode acontecer da mais nova tá na primeira posição ao mesmo tempo e da mais velha tá na última posição. E aí, galera, ó, vão me sobrar aqui quantas para permutar? Só 4. O que é permutação de 4? 4 fatorial, que é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é 24. Então, 24 é o total de possibilidades, ó, de quê? Das duas coisas acontecer ao mesmo tempo. Então, não é só somar. Você só somaria se, por exemplo, se não tivesse a possibilidade de acontecer isso. Mas você pode ter, ao mesmo tempo, a primeira ser a mais nova e a última ser a mais velha. Então, gente, você vai pegar quanto aqui? 120 mais 120 menos 24. 120 mais 120, 240 menos 24. 216. Resposta letra A. Gente, uma questãozinha, ó. CEPLAN, Sergipe, agora. E FGV ama esse tipo de questão. Então, galera que vai fazer CNU, galera que vai fazer aí o IBGE, análise combinatória. Vamos para a última. Questão 5. Agora, ó, 8/6. Para que um sistema seja liberado, ele precisa estar pressurizado e não apresentar vazamento. Assinale a alternativa que apresenta a negação lógica dessa condição. Gente, ele quer a negação do E. Lembra que para negar o E e para negar o OU é só aplicar o netrone, nega tudo e troca o E por OU. E se for OU, nega tudo e troca o OU por E. E se for E, nega tudo e troca o E por OU. Então, ó, nego, troco, nego. Vou negar o quê? Está pressurizado, vai ficar o quê? Não está. Troco o E por OU e nego, não apresenta vazamento. Quando eu vou negar uma frase que tem um não, não é só retirar. Com a negação de não apresenta, apresenta vazamento. A de amor, B de beijo, letra A de amor. Gente, é isso. Ó, ó. Aqui não brincamos não, gente. Questões apaixonantes. A primeira aí, ó, que lindo, ó, feito com muito amor. Ó, a primeira aí, questão do tio Sônia, apaixonante. A segunda, terceira, quarta, quinta. Gente, quem está esperando o nosso curso de matemática básica, que sai esse mês, e o de raciocínio lógico, entra no grupo aí, que está na descrição do vídeo, e vamos embora. Gente, quem não está inscrito, se inscreve no canal, entra no grupo do Telegram. Gente, curte, compartilha, dá o like.
Comenta aí que gostou da aula. Isso é muito importante pra gente. É isso. Beijão. Divirtam-se. Feliz Dia dos Namorados. E é isso. Valeu. Fui. Tchau. Próximo. Ó, bota aí, amém, amém, amém. Bota aí. Próximo Dia dos Namorados. Todo mundo concursado, galera. Vamos embora. Aqui nós somos uma família. Valeu. Fui.